Olá, eu sou a professora Laurence Alves, historiadora, gastrônoma e doutora em alimentação, nutrição e saúde. E hoje a gente vai falar sobre cultura alimentar e como a modernidade influencia a cultura alimentar. Então, primeiro a gente precisa entender o que é cultura alimentar. Se cultura é tudo aquilo que o homem transforma e o conjunto dessas transformações em sociedade, a cultura alimentar é pensar esse conceito de cultura aplicado à alimentação. Uma forma muito simples da gente entender o que é a cultura alimentar é a gente procurar entender, dentro de um grupo social, o que se come, como se prepara, com quem se come, quando se come. É importante a gente olhar para que ingredientes fazem parte, que vão estar diretamente relacionados com a geografia, com o ecossistema desse lugar, mas também vão estar relacionados com as características étnico-culturais que formam essa cultura alimentar. É importante também a gente olhar como se prepara. A culinária, a cozinha de uma localidade ou de um grupo social fala muito sobre a cultura alimentar desse grupo. É importante a gente entender também os signos e as regras sociais do comer. Com quem que se come, com quem não se come, aquilo que é proibido comer, os tabus alimentares. Então, todos esses elementos fazem parte do que a gente chama de cultura alimentar, que não é algo estático, é algo que muda de região para região, que muda ao longo do tempo, mas que é fundamental para a gente ler determinadas sociedades. A partir daquilo que a gente come, que um determinado grupo social come, a gente consegue entender um pouco mais desse grupo social. Para isso é importante a gente entender a diferença entre alimento e comida. Alimento é tudo aquilo que a gente ingere, todos os seres vivos se alimentam. Mas comer é um ato exclusivamente humano, porque ele está diretamente relacionado à cultura, ou seja, à transformação do alimento. Os seres humanos são os únicos seres vivos que praticam a culinária, que transformam o alimento, seja lavando, higienizando, cortando, assando, cozinhando, servindo. A apresentação também faz parte da cultura alimentar, aonde se serve, como se come, com a mão, com um garfo, num prato, numa cuia, palitinhos. Tudo isso compõe o que a gente chama de cultura alimentar. E quando a gente pensa na modernidade, a gente pensa que uma série de desafios se apresentam dentro dessa cultura alimentar. Primeiro é a gente entender essa cultura como sistema. Tem uma forma da gente pensar isso é pensando no alimento como um círculo, né? O círculo do alimento. Pensar e entender a cultura alimentar desde a produção, passando pela distribuição, pelo acesso, como esse alimento chega, onde chega, pelo processamento, como é que a gente processa esse alimento, pela distribuição, quais são as formas de distribuição. Isso ajuda a gente a entender também o consumo. O consumo não é só uma escolha pessoal, mas ele está diretamente conectado com a cultura alimentar na qual a gente está inserida. E também entender como é que a gente lida com os nossos resíduos. Esse é um dos desafios da modernidade, a sustentabilidade. Como consumir sem degradar o meio ambiente. É muito importante a gente pensar, por exemplo, na quantidade de proteína que a gente coloca no nosso prato. A gente precisa mesmo de tanta carne? E por que a gente gosta tanto de carne aqui no Brasil? Isso tem a ver com a nossa cultura alimentar. Isso tem a ver com uma estrutura de latifúndio e a chamada cadeia carne-grãos que vai favorecer e estimular o nosso desejo em consumir carne. Gosto é construção. E aquilo que a gente escolhe gostar, escolhe colocar no nosso prato, também está associado com uma série de estímulos que a gente vai sofrendo. A propaganda, a legislação, o acesso, a distribuição. Tudo isso é a modernidade influenciando na nossa cultura alimentar. E outro grande desafio que a gente tem é o equilíbrio entre essa modernidade que cada vez mais homogeneiza, pasteuriza, ou seja, deixa tudo muito igual ao que se come em diferentes lugares do mundo, e a tradição, né? A raiz, aquilo que os nossos antepassados comiam e que com a enxurrada cada vez maior, né, de comer sempre a mesma coisa, a gente vai deixando para trás. Hoje,
No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente consome muito pão francês. Isso é um hábito que foi sendo difundido por diferentes lugares do Brasil. E aí aquela comida tradicional, aquele café da manhã tradicional, seja um cuscuz nordestino, um inhame, um aipim ou mandioca, dependendo do lugar do Brasil, que fazia parte do café da manhã, cada vez menos ele faz parte. Cada vez mais a gente vai consumindo e abraçando o pãozinho francês. Isso é a cultura alimentar de um outro lugar que acaba invadindo, ocupando, dominando uma cultura alimentar local. Então, o desafio da modernidade é a gente encontrar o equilíbrio entre tradição, patrimônio e inovação, contemporaneidade, né? O que tem de novo? Como é que a gente come aquilo que tem de novo sem perder de uma maneira total a nossa tradição alimentar? É muito importante, por conta disso, a gente sempre preservar a memória do que a gente come, né? Entender e resgatar o que se come desde sempre, para que aquilo não se perca, para que a gente não passe a comer todo mundo a mesma coisa em qualquer lugar do mundo. A diferença, ela também é importante. A cultura alimentar é diferença. Então, na modernidade, a gente precisa olhar para as nossas tradições, entender e valorizar a nossa cultura alimentar, para que a gente não coma sempre a mesma coisa, mas respeite a diferença do comer de cada cultura, de cada lugar.